Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos mais uma vez começando um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que é apresentado todas as quintas-feiras às 19h30 pelo @TV Metropolitana de Piracicaba, pelos canais do Facebook e também pelo YouTube. E hoje eu recebo a minha amiga, a doutora Paula Cristofoletti, fisioterapeuta, que vai contar um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, Paula. Boa noite você que está em casa. Boa noite. Paula, conta pra gente como que é ser fisioterapeuta. Desde pequena, desde criança, você queria ser fisioterapeuta ou foi surgindo aos poucos? Olha, ser fisioterapeuta é a melhor profissão do mundo. Eu sempre quis ser fisioterapeuta. Eu não sou de Piracicaba, sou do Nordeste. Que cidade? Eu sou da ilha de Itaparica. Bahia? Isso. Bahia. Então, eu sempre falei que eu queria ser a doutora do movimento, porque há algum tempo atrás, lá não tinha fisioterapia, eu não conhecia, né? Então, eu sempre falei que eu queria ser a doutora do movimento. Sempre, assim, brincadeiras de boneca. Eu lembro que eu consertava as perninhas da boneca. Então, essa parte de clinicar, essa parte de movimento, essa parte de reabilitar, sempre me chamou muito a atenção. Sempre foi uma das opções, assim, que eu sempre quis ser. Eu sempre quis ser físio. Você se formou em fisioterapia pela? Anhanguera de Piracicaba. Pela Anhanguera. Uhum. E aí começou todo o trâmite de montar uma clínica. Na verdade, foi assim. A físio não é a minha primeira faculdade. A minha primeira opção, eu fiz ADM. Trabalhei há muito tempo com a parte de vendas, de escritório, né? Só que eu fazia um bom trabalho, mas não fazia o meu coração cantar. Eu estava ali no auge da minha carreira, na parte de ADM e artes visuais, e eu falei, eu vou fazer fisioterapia. Eu estava morando no Rio nessa época, e vim para Piracicaba, e comecei desde então. Eu finalizei a faculdade de fisioterapia em 2017, e aí já saí da faculdade, fui para o mestrado, depois fiz a especialização, e estou aí no doutorado. Que bacana. E aí, como que é o seu atendimento? Como que funciona para os amigos da TV Metropolitana? Como que funciona a fisioterapia? Assim? A fisioterapia, ela é bem mais, né, do que uma simples massagem. Ela é bem mais do que usar apenas um aparelho. A fisioterapia é entender o porquê que você me procurou. Nem toda dor ciática é ciático. Então, se você entende a razão, né, e a causa do problema, você consegue tratar o paciente. Então, o nosso atendimento, né, o meu atendimento, tanto os meus como os demais parceiros da Cristofoletti, nós trabalhamos muito a parte de prevenção. Trabalhamos muito a parte de entender realmente o porquê que o paciente nos procura. Quando o paciente entra pela primeira vez na clínica, eu sempre pergunto, por que você me procurou? Para entender melhor. Então, na primeira consulta, ele não já vai para o atendimento. Ele passa no primeiro atendimento, uma avaliação, ele leva todos os exames, eu preciso entender o que aconteceu e aí, então, montar um plano de atendimento. Por quê? Cada pessoa, cada indivíduo é único. Então, não tem como eu atender você da mesma forma que eu atendo o outro e o outro. Não. A sua queixa pode ser parecida, mas a causa sempre é diferente. Porque cada pessoa ela tem uma estrutura óssea, ela tem uma queixa, ela tem o porquê estar ali, ou o porquê que aconteceu tal coisa. O tratamento físico, a parte emocional, ela influencia na parte do tratamento físico? Sim. Muitas vezes, se você não entender de dentro para fora, eu já tive casos de pacientes que ele não queria ter alta. Era emocional, então? Sim. Hoje, principalmente após a pandemia, as pessoas estão um pouco mais sensíveis, né? Então, nós damos sempre um atendimento individualizado, atendimento humanizado na clínica, e as pessoas se sentem acolhidas. Inclusive, convido você para ir conhecer pessoalmente a nossa clínica e você vai entender melhor o que eu estou te falando. Então, desde que o paciente entra na porta, a gente busca ele no estacionamento, levamos ele até o carro, muitas vezes, até no Pilates mesmo, eu percebo que ou a Jennifer, que é a nossa secretária, não veio, nós ligamos, mandamos uma mensagenzinha ali de parabéns, quando é aniversário.
E esse é um atendimento diferenciado, individualizado. Então, muitas vezes, se a pessoa está ali com a emoção, se aconteceu alguma coisa, se ela passou por um grande trauma, provavelmente o nosso corpo ele responde, o nosso corpo ele fala. Então, a parte que está um pouquinho mais inflamada é ali que ele vai doer. E por isso a importância do primeiro atendimento, do primeiro contato com a pessoa, do primeiro contato com o paciente, para entender o porquê que ele me procurou, o porquê que nós iremos iniciar um atendimento. Então, existe uma diferenciação do atendimento antes da pandemia e o pós-pandemia? Muito, muito. E assim, é bem nítido. Estudos mostram também que as pessoas estão mais carentes, vamos por assim, entre aspas. Carentes de atenção. Carentes de atenção. Muitas vezes o emocional. Perceba que pós-pandemia parece que não dá tempo de dar conta da nossa agenda de tudo. Porque as pessoas querem, nós também queremos fazer tudo ao mesmo tempo, estar ali ao mesmo tempo, estar fazendo tudo ali ao mesmo tempo, e nós não paramos para pensar muitas vezes. Nossa, mas eu costumo falar que tem prioridades, emergências, né, e prioridades, e urgência. Então, saber definir isso já é um bom passo para você aí o seu corpo aí ele não desenvolver uma fibromialgia. Porque as dores crônicas também tem alguma coisa, uma origem no estilo de vida da pessoa? Olha, muitas vezes sim, né? Depende da causa. Eu atendo também atleta, né? Que ele tem dor crônica, mas por conta de esforço, ou por conta de um exercício repetitivo, ou de um trauma muito forte. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Entendi. Então, se o cara tem se a pessoa ela tem uma atividade física de alto nível, né? De alto impacto. Então ele tem uma mais proporção a ter uma lesão e uma dor crônica. E essas dores crônicas, ela tem tratamento? Ela tem tratamento. Então já, Danilo, já estamos tranquilo então, hein? A gente tem tratamento, então a gente não está perdido no espaço aí não. Conta para mim, qual que foi o caso, se puder contar, claro, mais desafiador de dor crônica que você já acompanhou? Olha, vários. Eu vou até falar um. Há um ano atrás, eu recebi uma paciente na clínica e o médico iria operá-la. Iria operar o punho e o dedo. E ele passou 10 sessões de fisioterapia. E foi exatamente assim. Eu vou passar a físio para você, mas não vai adiantar. Nós iremos marcar a cirurgia. Que iria fazer a cirurgia no túnel do carpo. Eu falei para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar 5 sessões, fazemos uma reavaliação e após fazemos mais 5 sessões, né, 5 atendimentos. Iniciamos, ela começou a diminuir a dor e a cirurgia estava agendada para o outro mês. Começamos a diminuir o processo inflamatório, o processo de dor. E na 6ª sessão eu falei assim, olha, Ana Maria, ela é um amorzinho. Ela falou, não tenho mais dor. Eu fiz uma carta para o médico explicando os procedimentos que nós tínhamos feito, né, que eu tinha feito nela, e pedi um novo exame de imagem para que eu conseguisse entender o que estava acontecendo também, né? Eu sempre peço um exame para a gente fazer aí a comparação. E ela não tinha mais dor. Aí ele mandou uma cartinha para mim, assim, eu achei super bacana. Nossa, em 20 anos de profissão eu não sei nem o que dizer, porque a paciente não vai mais para a cirurgia. Ela tem, que ela está viva, 75 anos. Nossa, que legal. Que isso. bacana. Hoje acabei, né, de atender a neta dela, a Vanessa, a neta dela, acabei de atender. Nossa, que bacana. E aí ela não foi para cirurgia? Não foi para cirurgia. Então, esse é um entre outros casos também que atendo na clínica. Nos atendimentos que você tem um processo contínuo, né? Uhum. Como que a fisioterapeuta ela consegue motivar o paciente para estar fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, para que tenha resultado? Primeira coisa é você deixando o paciente a par, né? Tem um prontuário onde você vai mostrando para ele as suas... quando ele veio, as limitações, as melhoras. Eu costumo dizer que é um degrau por dia. Eu estou com uma paciente que ela, final do ano, teve uma fratura na mão esquerda, Camila.
E o médico falou assim, você não vai, né? Não mais mexer a mão e tal. E antes ela não conseguia fechar a mão. E ela trabalha com doce. Ela não conseguia fechar a mão. Então, eu falei, olha, Camila, eu vou fazer o meu melhor. E vamos ver o que vai, né? Vamos adiante. Esse é um caso um pouquinho mais extenso, fizemos 20 sessões, porque o médico já mandou um diagnóstico que ela não ia mexer a mão, que ela não ia abrir os dedos. E hoje ela já consegue pegar um copo, já consegue pentear o cabelo, já consegue fazer coisas do dia a dia, lógico. Não está fechando 100%. Né? Mas nós já conseguimos aí ela voltar a trabalhar, fazer os doces, inclusive é maravilhoso. E surgindo o resultado que tem a motivação, né? É o dia a dia. Sempre tem o antes da físio, durante e o pós. Você trabalha bem isso? Eu trabalho muito isso. Eu trabalho muito a prevenção, eu trabalho o tratamento, eu trabalho o pós. Não é porque eu te dei alta que eu não vou saber de você. Que eu não vou te mandar uma mensagem para saber como você está, não vou ligar para você. Então, é esse acompanhamento. E qual que é, na realidade, com a sua experiência, a importância da prevenção e da educação da postura da pessoa no dia a dia? A prevenção é mais importante do que o tratamento. Se você previne, você não trata. Ou se trata, trata numa proporção menor. Você acredita que o Pilates pode ser uma ferramenta de terapêutica? Eu acredito não, eu tenho certeza. Explica para nós um pouquinho. De onde vem essa certeza? Tá. O que acontece? Né? A parte fisiológica. E vários estudos apontam que quando você trabalha respiração, quando você trabalha a parte da coordenação motora, o Pilates ele é diferente da musculação. Veja bem. Quando você a musculação, ela trabalha blocos musculares isolados. O Pilates, ele trabalha desde a sua postura, respiração, consciência corporal, a forma como você senta. E isso, quando você trabalha muito essa parte de consciência corporal, de diminuição de dor, só para você ter uma ideia, desde do pré-parto até o pós-parto, nós conseguimos tratar a incontinência urinária, tratamos também no Pilates essa parte de lombalgia, lordose, postura, prevenção. Então, o Pilates, sim. É importante. É muito importante. E não só para a parte estética, é também a parte da saúde. Né? Principalmente hoje, bastante pessoas, né, trabalham no home office em casa. E não se dar conta o quanto que a sua articulação, o quanto que o seu corpo, a sua parte muscular precisa de alongamento, de fortalecimento, de propriocepção, de coordenação motora. Se você trabalha a coordenação motora, você tem uma proporção menor de ter Alzheimer, porque você está ali estimulando o seu cérebro a fazer coisas ao mesmo tempo. Por quê? Você faz o exercício, você respira, você contrai o abdômen e você faz membros superiores, que são mãos e pés, ao mesmo tempo. Com a vinda da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa. Teve o home office. Você achou que as pessoas ficaram mais preguiçosas em praticar exercícios? Olha, eu achei que as pessoas ficou mais curiosas e aderiu mais à internet. Aderiu mais cursos online, tem pessoas que se cuidam mais em casa. Tem o lado, né, lado B e lado A e B, lado bom e lado ruim. Né, algumas pessoas que já não tinham, né, essa disponibilidade, esse hábito de ter uma vida mais saudável, então ele só usou a desculpa, né, de ficar em casa e não pode fazer. Mas quem gosta realmente foi buscar alternativas. Ouvir o paciente é importante? É o primeiro passo. Não só importante, é primordial ouvir para poder você tratar. Tem, assim, detalhes, né? E como que você lida com isso? O paciente ele chega e ele conta realmente para você o que estava acontecendo na vida dele. Exatamente. E aí você tem o diagnóstico. E daí nós vamos conversando. Por isso do primeiro atendimento, a primeira consulta. Desde o Pilates, a estética que nós temos na clínica, a fisioterapia. Ah, tem parte estética também? Nós temos a parte de estética corporal, Conta estética um pouquinho dessa facial. parte estética. Conto. Então, nós sempre temos essa preocupação de entender melhor o porquê que ele está ali, o que aconteceu.
Se tem exames, a secretária ela já pede, a Jennifer já manda, olha, se você tiver exames de imagem, ressonância, tomografia, traz. Hoje, graças a Deus, a fisioterapia ela está muito respeitada, graças a Deus mesmo. Nunca voltou nenhum pedido de exame meu. Então, exame de sangue, exame de imagem. Se eu percebo que o paciente precisa, né, essa parte de exames de imagem, de sangue, diminuição ali de vitaminas, porque isso influencia muito. Se você não entender, né, clinicar de dentro para fora, não faz sentido dar início a um tratamento. E falar um pouquinho da parte estética. Né? Vamos falar. Lá na clínica, né, na Cristofoletti, nós trabalhamos com a parte desde a limpeza de pele ao fio de sustentação. Então, nós temos a parte facial de estética, que é a parte de peeling, limpeza de pele, botox, bioestimulador, preenchedor, fio de sustentação, fio temporal, né, que é toda aquela parte de harmonização facial. E nós temos também a parte de harmonização corporal, que é desde a massagem relaxante, a massagem modeladora. Nós temos aparelhos como criolipólise, trabalhamos com a parte de lipoenzimática, que é com aplicações de enzimas, né? Temos aí radiofrequência, entre outros aparelhos. Como você enxerga o papel da mulher na fisioterapia, no mercado de trabalho? Ele está se ampliando? Desafiador. Desafiador? Desafiador, mas estamos sim aí conquistando o nosso espaço, né? Cada dia mais a mulher aí está conquistando o espaço desde a sociedade à parte de empreendedorismo. Você falou que você fez a administração de empresas, mas não preenchia, né? Não era algo que você gostaria para a sua vida. E aí a fisioterapia é isso mesmo. Você se encontrou na fisioterapia. Na verdade, a fisio me encontrou. O que acontece? Eu sempre falei que eu queria ser a doutora do movimento. E eu já estive do outro lado. Literalmente. Então, aconteceu uma situação que eu via, né, o quanto que era importante a fisioterapia, a parte de você colocar a pessoa de pé, de você fazer com que ela ande. Muitas vezes você pode ser a responsável por tirar alguém ali da cama, da cadeira de rodas, como já aconteceu muito comigo. Isso sempre me motivou. Então, é gratificante, gratificante. Né? É gratificante. Faz o meu coração cantar, na verdade. Assim. O que motiva você acordar todos os dias? O que eu faço? Se eu conseguir melhorar 1% o meu paciente, para mim já valeu a pena. Além da parte física, você trabalha a parte espiritual também deles ou não? Sempre. Porque é importante, né? O fisioterapeuta ouvir, né? A gente já tinha falado. Exatamente. Sempre, muitas vezes a pessoa está ali, ela está triste ou ela está passando por um momento. Então, eu sempre tenho o cuidado, claro, eu vou até onde o paciente permite, até onde eu sei que eu posso ir, não além. Mas a parte espiritual não tem como, né? Foi Deus que nos colocou. Foi Deus que me colocou onde eu estou. E eu devo tudo a Ele. Então, nada mais justo. Tanto tem uma frase no meu Pilates que não é por vista, sempre foi a fé. Mandei fazer uma placa porque, literalmente, foi a fé mesmo. Porque você começou pequena, né? A clínica Na verdade, era pequena, né? E agora ampliou. Eu comecei na sala da minha casa, lá no Campestre. Quando eu terminei a minha faculdade de fisioterapia em 2017, eu fui comprando os aparelhos. E eu lembro que eu reformei, né, um quarto lá na casa da minha sogra, que eu moro no sítio. E eu ia comprando os aparelhos e eu ia guardando, né? Todo mês eu comprava e ia guardando. Eu saí da faculdade, fui para o estágio durante a faculdade. Saí da faculdade e já comecei a atender. Porque os pacientes que eu tinha no estágio, eles foram me procurando e foram me indicando. Então, eu já comecei a atender. E aí eu fiz um curso de Pilates, um professor meu me indicou para uma clínica bem renomada aqui em Piracicaba, e comecei lá. E eu fui comprando as coisas, e depois eu falei, nossa, chegou uma proporção que eu falei, nossa, Leni, não dá mais, né, para minha sogra não dá mais para estar atendendo aqui, porque as pessoas passavam dentro da cozinha dela. Então a Cristofoletti, ela não começou daquele tamanho.
Ela começou pequena. Ela começou pequena. E aí depois você atendia ali na Independência também, né? Na Isso. Avenida Independência, perto do Habib's ali. Ali era uma clínica, mas não era tua, ou era tua ali, já? Como que era? Então, aí eu comecei nessa clínica e depois eu fiz uma parceria. A fisioterapia era minha, né? O consultório era meu, mas era totalmente diferente da Cristofoletti. A Cristofoletti, ela é uma clínica multidisciplinar, tem mais especialidades. Lá também tinha, porém a fisioterapia era minha. Nós tínhamos uma parceria ali. Aí dali foi que eu fui para Boa Morte. Hoje nós somos amigos, a doutora Marie, a gente nos indica, ela é geriatra, inclusive. Danilo. Ó, doutora Marie, tá? É maravilhosa. E depois veio aqui para Boa Morte e aí você ampliou o leque de atendimentos. Exatamente. Coloquei mais especialidades. Eu sempre quis. Você trabalha bastante com redes sociais também, né? Trabalho. Para mostrar o trabalho da Cristofoletti. Trabalho bastante. E já veio clientes assim falando, não, eu vim porque eu vi na rede social. Já veio cliente assim, ó, eu vim porque eu vi na rede social e eu vou fazer com a doutora Paula. Nossa, que legal. Tanto é que foi bem difícil, né, para vir manejar a agenda. Eu tenho horário só para agosto. Danilo, Depois só do para dia agosto, 20. você tá fora do negócio, tá? Mas tem outros profissionais também na clínica, que, claro, assim, é sobre minha supervisão também. Eu me lembro, eu acho que a gente conversou em fevereiro, não foi? Foi. Pra vir pra cá, pra vir pro podcast e tal. Exatamente. E a gente só conseguiu Agora. a agenda agora em abril. Nossa, que bacana. Graças a Deus. Qual o caso que marcou a sua vida mesmo? Tem um caso que marcou a sua trajetória, aquele paciente que você falou assim, nossa, valeu a pena mesmo eu ter feito fisioterapia, ter montado a clínica, porque eu sei que tem alguns casos especiais. Você até citou mas eu estou falando agora na questão da fisioterapia mesmo, da Cristofoletti. Qual foi que marcou? Tem um paciente, né, não vou falar o nome dele aqui, que ele foi o meu primeiro desafio. Eu falei, meu Deus, quando eu comecei a atender esse paciente, ele estava desenganado e a gente foi fazendo um trabalho, ele não ficava de pé, ele tinha um outro diagnóstico, que ele tinha uma patologia, que por fim nós descobrimos que não tinha. E com 17 dias ele estava no apartamento dele na praia, em Riviera, que ele não conseguia nem levantar da cama, assim, ele estava desenganado. E eu fiz um trabalho, essa parte eu gosto muito de clinicar. Eu gosto muito de a parte de fisiologia, a parte muscular, a parte de anatomia, entender, para que eu consiga montar um plano de atendimento. Eu escuto muito assim, e a sessão de físio é 20 minutos. Não tem como em 20 minutos você dar um resultado. Ou é 1 hora, e muitas vezes em 1 hora não dá. Para ter o resultado. Exatamente. Então, é uma pessoa, né? Ela sai da casa dela, ela confia no meu trabalho. O mínimo que eu tenho que te retribuir é um bom atendimento. Porque, ela é pai de alguém, ela é mãe de alguém, alguém espera essa pessoa em casa. E eu me coloco muito no lugar do outro. Eu já falei, eu já estive do outro lado. Então, eu gostaria que fizesse com alguém meu. Você trabalha com crianças autistas, essas coisas também, ou não? Crianças nós não trabalhamos, por enquanto, porque a clínica está pequena. Que conselho que você daria para o profissional que está começando agora? Aquele que está saindo da faculdade? Faça o seu melhor, aonde você está e com o que você tem. Porque não é, amanhã eu vou fazer, ou eu só vou fazer um bom atendimento quando eu tiver uma clínica grande. Não. Faça seu melhor aonde você está, com o que você tem. Para que Deus te coloque aonde você merece. Isso é importante. Isso é importante. Fazer bem feito, né? Exatamente. E fazer o bem feito. E tudo na minha vida, eu sou assim. Eu estava até conversando com a Jennifer há pouco tempo, com a minha Jennifer secretária. É a sua secretária. Eu falei assim, Jennifer, as pessoas precisam entender que não é só lavar um copo de qualquer jeito. Ou é um tempo que você está dedicando ali. Então, faça valer a pena. A minha mãe, ela sempre falava assim, 2 trabalhos.
você vai ter que fazer e voltar a fazer de novo. Então, faça da primeira vez. Isso é importante. Quais os pensamentos futuros? Olha, tenho vários, mas a ampliação da clínica, né? Já temos aí, estou aí pensando em outras. Mas continuar estudando sempre? Olha, não tem como não estudar, não tem como não se especializar. Por quê? O nosso corpo, ele é maravilhoso. O nosso corpo, todos os dias, nós temos aí a renovação celular. Então, estudos que era 5 anos atrás, hoje nós temos, não é mais. Né? O músculo ele não muda de nome, mas algumas patologias surgem aí nesse meio tempo. Né? A pandemia está aí para nos mostrar isso. Então, tem que estudar. E eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de aprender. Eu escrevo artigo, eu estudo, eu pesquiso. E eu sou muito sincera para o meu paciente. O que eu não sei, eu falo para ele, olha, Ronaldo, eu não sei, mas na próxima sessão, no próximo atendimento, nós vamos conversar. Eu já cansei de muitas vezes eu estou com o paciente, eu ligo para professor, eu pergunto para os meus amigos, porque ninguém nunca sabe tudo. Se você não está apto para aprender, você não está apto para fazer. Como que você vai fazer sem você saber? Como que você vai dar uma orientação para o seu paciente ou para o seu cliente, se você mesmo não sabe? E você participa de vários debates, né? Eu vejo lá, eu vejo nos jornais, principalmente lá na coluna da nossa amiga Paula Viana, você sempre está lá, né? É o tipo de um encontro de mulheres, é isso? Isso, Luciana Paula. Da Luciana Paula também. Sempre. Luciana Paula do Jornal de Piracicaba. Isso, sempre. Estou ali, sim, sempre. E o que acontece nessas reuniões? Explica pra gente. Olha, é um network? Além do network, muita amizade, muita conexão. Eu aprendo muito com cada uma, porque hoje, como eu te falei, a mulher para estar aí, né, ser empreendedora, nós estamos no século XXI. Mas nós enfrentamos aí bastante preconceito também, tá? É verdade? Conta um pouco pra mim sobre preconceito. Vamos falar sobre preconceito. Eu falo por mim, assim, muitas vezes as pessoas, né, chegam e falam assim, ai, mas eu queria falar com seu marido, ele que resolve. Verdade, você já ouviu isso? Tá, mas quem é a responsável? E aí, o que você fala? Aí eu peço para a pessoa entrar, toma um café, olha, sou eu, posso te ajudar em alguma coisa? Porque a dúvida é dela e tá tudo bem. E, assim, eu não vou ficar querendo te provar. Eu sou aquela pessoa, Ronaldo, que eu não perco meu tempo te provando. O que eu faço já é a resposta. Então... E assim caminha. E assim eu vou. Então tá bom. Você sabe que esse programa ele chama entre aspas porque no final eu peço uma citação. Apesar do que você já fez uma citação, né? Que você falou que está na sua clínica lá. Ah, né? não é provista, sempre foi a fé. Mas a gente pede uma citação que marcou sua trajetória, que marcou sua vida, que marcou, de repente, a sua infância, né? Para que os amigos da TV Metropolitana possam refletir sobre a frase que marcou a tua história. Olha, tem uma frase que eu uso muito, né? Além dessa. A minha vida só tem sentido porque eu dou sentido à vida de alguém. E porque eu faço o que o meu coração canta. Não faz sentido você acordar todos os dias e fazer algo que você não goste, que o seu coração não canta, que você não está feliz. Eu não posso e não tem como oferecer o que eu não tenho. Então, muitas vezes, eu sou a pessoa... Eu chego na clínica às 7 da manhã e vou embora 9, 10 horas da noite. Quase todos os dias, né? É todos os dias. Todos os dias. Você atende de segunda a sexta? Eu atendo de segunda a sexta. Se você não amar o que você faz, você não tem como entregar um bom trabalho. Se você não gostar do que você faz... Muitas vezes as pessoas, eu escuto muito isso, até amigos meus também. Nossa, mas trabalhar com estética eu vou fazer porque dá dinheiro. Eu vou fazer a parte de liberação porque dá dinheiro, de quiropraxia porque dá dinheiro. Dinheiro é consequência do trabalho que você entrega. Se
a pessoa que está se formando, está saindo da faculdade ou em qualquer profissão e vai fazer porque dá dinheiro, ela não vai longe. Eu já ouvi profissionais falando isso. Eu conheço profissionais que estão no ramo que estão por causa do dinheiro, não por causa de prazer do trabalho. Então, não vai longe, porque ele não é feliz. Então, ele não entrega um bom trabalho. Não, ele não entrega. No final do dia, ele não sai com aquela satisfação. Claro, gente, dinheiro é bom, paga minhas contas, paga meu aluguel. Mas, se você não é só o dinheiro ali, se não desempenhar algo que você goste, aquilo se torna tortuoso. Paula, a Clínica Cristofoletti fica na? Rua Boa Morte, número 1974, centro de Piracicaba. Qual que é o telefone? 4102-8009. E como que faz? É só ligar e agendar? É só ligar e agendar. Esse número também é o nosso WhatsApp. E vocês fazem agendamento por WhatsApp também? Nós fazemos. A maior parte dos nossos atendimentos é pelo WhatsApp também. É um número fixo ou móvel. Tá. Suas considerações finais. Olha, ainda bem que eu não desisti. Isso é importante, desistir jamais. Nunca, né? Ainda bem que eu não desisti. Isso aí é um ponto de reflexão, não desistir. Eu sempre falo isso. Independente, né, assim, do que aconteça, né? Eu não sou o que me acontece. Eu sou o que eu escolho me tornar. Porque se eu fosse pensar que eu iria ser o que me acontecia, eu não estaria hoje aqui. A doutora Paula não estava aqui hoje. Não estava clinicando. Na verdade, não estava aqui. Que bom. Que bom que você não desistiu. Que bom que eu não desisti. Amigos e amigas da TV Metropolitana, nós ficamos por aqui com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 19h30. E para reforçar, nunca desista. Exatamente. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.